Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 98. Naquele momento. Tic. O tempo parou para Surro. Habilidade passiva, desconhecida, foi ativada. De novo? Enquanto verificando a janela de missão, Surro já estava em um mundo totalmente branco. E uma grande sombra apareceu em frente a ele. Surro levantou sua cabeça e olhou para o grande demônio olhando acima dele. Vulcan, o ganancioso. O painel de nome acima da cabeça do demônio chamou a atenção de Surro. Você é Vulcan? Apesar das palavras de Surro, nenhuma resposta veio de Vulcan, já que ele era um demônio originalmente incapaz de falar. Mas funcionou. Em resposta à pergunta de Surro, Vulcan sorriu com uma expressão de crueldade e malevolência. Ele acariciou sua barriga e gentilmente a apertou, como se estivesse mostrando. Um grande som podia ser escutado de sua barriga, como se estivesse explodindo. Surro não conseguia fazer nada senão rir. O que foi? Está com fome? Que. Saliva caiu da boca de Vulcan conforme ele acenava com a cabeça. O quê? De algum modo, o chifre de Vulcan continuou grunhindo. Talvez porque havia um cheiro delicioso por todo o lugar. Se simplesmente olhar para sua aparência, ele parecia muito mais assustador do que os monarcas mortos que Surro havia encontrado até agora, mas o senso de intimidação era muito mais fraco que o dos outros monarcas. Obviamente, era porque Vulcan sequer era um monarca. Era apenas uma alma deixada em um item. Se comparado com os monarcas mortos, a presença dele era bem menor. Item. Chifre de Vulcan era uma arma que se tornava mais forte ao devorar almas de demônios, afinal. Vulcan, que cobiçava a carne e sangue de demônios vivos, agora era um item que devorava as almas de demônios mortos. Anteriormente, mesmo que Surro quisesse alimentar Vulcan, quase não haviam demônios. Como Ezil comentou, apenas um porco. Estava com fome ao ponto de aparecer na minha frente porque não haviam missões o bastante? Surro não gostava da ambiguidade da missão. Quanto preciso alimentar esse cara até ele ficar cheio? De repente, Surro olhou para a barriga de Vulcan. Quanto você precisa comer até ficar cheio? Que. Vulcan não respondeu, e apenas riu. Surro balançou a cabeça. Não importa. Afinal, havia demônios por todo o lugar. Surro fez contato visual com Vulcan e disse: Ok, vou te alimentar sem hesitar, mas... Seu chifre é ótimo. Por acaso tem outro? Vulcan encarou Surro com uma expressão incompreensível. Então, no momento em que ele sorriu, ring. A janela de missão na frente de Surro mudou. Missão urgente. A ganância de Vulcan. Recompensa. Segundo chifre de Vulcan. Uma linha de recompensas foi adicionada à janela de missões. Os olhos de Surro brilharam. Trato feito. Negociação completa. Vulcan deu um sorriso cruel. Swoosh. O tempo que havia parado voltou a se mover. Retornando à realidade em um instante, Surro olhou para frente com um olhar animado. Mo! De todos os lados, minotauros loucos estavam correndo, queimando os restos de suas vidas. No entanto, Surro sequer prestou atenção neles e focou no líder dos guardas. Desintoxicar. Assim que essas palavras foram ditas, alguém em um mundo diferente e vazio levantou seus olhos. A rainha dos insetos, monarca das pragas, lambe seus lábios enquanto olha para o veneno. Então. Desintoxicar debuff. Veneno sanguinário. Desintoxicar debuff. Veneno sanguinário. Desintoxicar debuff. Veneno sanguinário. Desintoxicar debuff. Veneno sanguinário. Os guardas demoníacos que estiveram efetivamente controlando os outros demônios usando o veneno também tentaram dar para Surro comida misturada com veneno. No entanto, isso acabou fazendo com que Surro fosse capaz de acabar com o controle. Surro era livremente capaz de decodificar e desintoxica o veneno que ingeriu. Mo! Em um instante, a loucura escapou dos corpos dos minotauros e todos começaram a cair. Você matou um minotauro cultivado. Você matou um minotauro cultivado. Você matou um minotauro cultivado. Eles perderam suas vidas no momento em que o veneno sumiu. Ring.
Seu nível aumentou. Swoosh! Que boa hora! Naquele momento, Surro, que havia se recuperado totalmente, se aproximou do guarda. Toma essa! Utilizando o debuff, veneno sanguinário. Swoosh! O veneno intangível que passava pela mão de Surro atingiu o guarda. Você está usando truques sujos. Rugido. O guarda então balançou seu braço como se aquilo fosse ridículo. Era embaraçoso que os minotauros colapsaram de repente, mas ele já estava próximo de Surro. O calor do guarda atingiu Surro. Swoosh! Ao invés de recuar, Surro foi para frente. Ele levantou sua mão, agarrou o chifre de vulcã que estava em sua cabeça e o arrancou, como se estivesse puxando uma espada da bainha. Em sua mão, o chifre de vulcã voltou à sua forma original como uma espada. Utilizando a habilidade Chuva de Lâminas. Uma poderosa chuva de lâminas atacou, cortando as chamas do guarda pela metade. O guarda arregalou os olhos. Não consigo acreditar que você consegue usar até mesmo armas. Como esperado, você é sangue de vulcã. Como se atreve a mudar meu pai como bem entende? Surro imediatamente pegou o item espada de Rakan de seu inventário e balançou suas duas espadas. O que vai fazer se ele descobrir que você é humano? A voz de Ezil era de preocupação. No entanto, o guarda não era um oponente fácil para que Surro pudesse guardar suas forças. O miasma verde e as chamas vermelhas que ele expelia, batalhando contra a chuva de lâminas. Ezil exalou a língua. Que cara problemático. Como ele consegue usar fogo enquanto usa veneno? Era senso comum que veneno e fogo eram incompatíveis, então era uma combinação difícil de se usar. O guarda estava fazendo algo difícil. Nos olhos da nobre demônio Ezil, era inútil. A eficiência vem quando o poder está concentrado em um. Usar vários poderes ao mesmo tempo. Surro exclamou. Ótimo! Então vamos ver quem é melhor. Ei! Não é para competir com isso. Bagunçado? Essa expressão não combinava com Surro em primeiro lugar. Ele era um exército de um homem só. E seu exército era mais forte, uma vez que vários soldados foram coletados. Venha, Quay! Aceito os comandos do meu mestre. A sombra de Surro estava mais grossa abaixo do pé do guarda. Das sombras, Quay segurava uma lança, esperando pela oportunidade certa. Então, levantou verticalmente ao mesmo tempo que respondeu. Slash! Ak! O guarda virou seu corpo, mas não conseguiu desviar totalmente da lança. Quay utilizou o debuff, veneno de paralisia. O guarda encarou Surro e sentiu seu corpo cair de repente. O tipo mais comum de veneno de Querechá que Surro consumiu no Reino da Morte era o de paralisia. Quando Quay se tornou um soldado, ele foi capaz de aplicar o veneno de Surro às suas armas, ao invés da geleia real da Rainha Abelha. Veneno não funciona comigo! Rugido! O guarda expulsou o veneno de paralisia ao aquecer seu corpo inteiro com fogo. Debuff. Veneno de paralisia foi cancelado. Mas aquele pequeno momento era suficiente. As espadas gêmeas de Surro decapitaram o guarda. Você derrotou o guarda demoníaco. O chifre de vulcã devora a alma do demônio. A cabeça do guarda rolou pelo chão com os olhos abertos. Estão me dando 10 almas? Surro rapidamente confirmou a amplificação do poder do chifre de vulcã. Talvez por conta da atmosfera, a ilusão de vulcã batendo em sua barriga passou pela sua frente. Naquele momento, um grande tumulto tomou conta do Coliseu. O chefe dos guardas morreu. O cara de um chifre matou o guarda. Um nobre demônio apareceu. Ele realmente é o filho de Vulcã. Kik. Esses caras são insuportáveis. Como se atrevem a dizer quem é filho de quem? Beru não conseguia segurar sua raiva. Surro virou seu olhar para os guardas demoníacos. Ok. Quem é o próximo? Os guardas demoníacos estavam congelados com expressões incrédulas, incapazes de responder. Surro de repente percebeu que os guardas estavam olhando para outro lugar. Surro virou sua cabeça e sentiu um alerta. Ali. O quê? Surro não conseguia expressar outra coisa senão surpresa. O corpo do guarda morto estava se levantando novamente com sua cabeça cortada. Rugido! De repente, as chamas que saíam do corpo do guarda começaram a queimar.
usando seu corpo como combustível. Tirano sanguinário. O nome mudou. Surro apertou suas espadas gêmeas com olhos nervosos. Naquele momento, gritos de terror apareceram de todas as direções. Oh, Rei Tirano apareceu! Rei Tirano! Os guardas demoníacos tremeram. É um demônio parasita. Naquele momento, a voz de Ezio, que penetrou a cabeça de Surro, continha uma cautela tremenda. Um demônio parasita? Sim, não sei se ele está escondendo algo desde o começo ou se apenas entrou. Tem algo estranho. Surro levantou suas espadas gêmeas e encarou o tirano. Rugido. O corpo decapitado estava pegando fogo, como uma névoa flamejante. Mesmo que as cores das chamas fossem diferentes, a estrutura básica era tão similar que deu calafrios para Surro. É uma coincidência? Sem chance. Surro não poderia ter previsto isso. Quantas coisas estranhas que ele presenciou até hoje foram por acaso? Todas as coisas pareciam ser coincidência. Não. É como se fosse o destino. Essa energia. Todas essas coisas estavam esperando no caminho de Surro como se fossem algo natural. Jovem mestre, por favor, prepare-se. Beru apareceu na frente de Surro. Ele cerrou os olhos e encarou o tirano. Um deus exterior, apóstolo de Itarim, apareceu.